Então, na verdade, é o seguinte. Nós formamos um topo mais baixo do que o topo anterior hoje, tá? Acho que aí no Brasil faltam... Ali já deve ser o quê? Deve ser 6 horas. Então, faltam umas 3 horas para fechar o gráfico diário do Bitcoin aí no Brasil, tá? Só que eu quero que vocês se atentem a uma coisa muito importante aqui. Tá? Com esse topo que está sendo formado no gráfico de 4 horas, e provavelmente no diário também vai fechar, e essa é uma mínima mais baixa do que a mínima anterior, esta barra de hoje tende a fechar abaixo de 98. Esse fechar abaixo de 98, nós tendemos a continuar a busca de liquidez abaixo. É exatamente aquilo que eu desenhei, tá? No vídeo anterior, no vídeo de ontem, no caso. E aí eu quero que você se atente ao seguinte, isso aqui é um topo mais baixo do topo anterior, dentro de uma acumulação lateral. Então o mercado, que ameaçava outrora voltar abaixo, acima aliás, ele retornou para a região 50, fazendo a manutenção da acumulação, fazendo a manutenção do arame farpado. E essa era uma das possibilidades, tanto é que eu comentei ontem sobre essa possibilidade, de que ele poderia fazer já agora esse tipo de movimento. Tá? Depois de hoje, eu não faço a mínima ideia de onde o preço vai ir. Tá? Por quê? Porque isso aqui é um topo duplo. Isso aqui é um topo e esse aqui é o topo duplo. E nós tendo um topo duplo, não dá para saber se é um topo duplo dentro de uma acumulação para o preço voltar a subir ou não. Ou se vai ser queda. Tá? Porque o agravante aqui, nós perdemos a média 8 no gráfico diário. Se amanhã o preço retornar para cima e provavelmente engolir em 2 dias essa queda de hoje, vai ser só esse topo que a gente está vendo atualmente, vai ser só um pullback para o preço fazer a manipulação mais tardia, tá? Só que eu fiz uma audácia aqui. Eu fiz algo audacioso, tá? Porque agora em janeiro vai completar 2 meses do nosso gap do mercado de futuros da CME, que é um buraco que geralmente é preenchido pelo preço ao longo do tempo. Tá? E eu achava que ele, inclusive, iria romper, vir buscar somente abaixo lá em fevereiro. Porém, o que está se desenhando, tá, é a gente vai pegar isso daqui, ó. Tá? Lembrando que amanhã tudo pode mudar. A gente depende sempre de ser reativo ao gráfico. A gente não consegue antecipar exatamente o que o gráfico vai fazer. A gente consegue mais ou menos entender, pô, aqui era uma resistência, possivelmente ele ia bater ali, ia rejeitar, e foi o que aconteceu e tal. Eu comentei ontem, mas ontem eu falei de uma possibilidade, não é uma previsão. E a possibilidade se concretizou. Então, dos 2 cenários que eu tinha projetado, aconteceu o cenário B, o segundo cenário que eu tinha comentado. Então, eu tenho que trabalhar com a possibilidade desse padrão aqui de arame farpado trazer uma manipulação para baixo já agora, tá? E errar completamente a projeção que eu tinha para janeiro, porque o que eu pensava para janeiro era retomada de alta de novembro. Só que por enquanto estamos ainda presos dentro dessa lateralidade. Ainda estamos presos dentro dessa acumulação lateral. Então, eu peguei aqui, eu fui audacioso o suficiente para marcar agora os 2 topos. Tá? Então, marco os 2 topos. Marco este fundo aqui. E entendo que o mercado está querendo fazer isso daí. E se for uma acumulação contínua em janeiro, tá? A queda, ela pode levar o preço até os famigerados fechamento do gap. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o preço, por exemplo, amanhã ele volta a subir um pouco, depois ele vai trazendo quedas lentas e graduais até esse suporte, ele vai aumentar muito a probabilidade de rompimento desse suporte. E se esse suporte perder, nós vamos cair o tamanho dessa correção para baixo, chegando lá nos 78 mil dólares.
região onde fecha gap e região onde tem manipulação. Fora isso, nós teríamos o cruzamento de novo das duas médias, a média 8 e a média 14. E esse cruzamento indicaria depois para nós a principal resistência para ele ultrapassar e fazer uma movimentação do famoso padrão bump and run que a gente já enxerga na Solana. Tá? Ou seja, o Bitcoin ainda não fez o padrão bump and run que a gente viu na Solana. Mas se o Bitcoin fechar esse gap já agora, no mês de janeiro, se esse preço começar a puxar quedas, né, a retornar quedas, fora o sangramento grande que a gente vai ter nas altcoins, que pode ser maior ainda, né, o sangramento pode ser maior, a gente ainda tem a possibilidade do fechamento do gap. Então, já agora nesse mês. Existe uma vantagem e desvantagem nisso. Desvantagem, não vai ter alta para o mês de janeiro, como eu tinha entendido que iria acontecer, precificado. E aí a gente teria um mês de janeiro de baixa, tá? Mas o ponto positivo é que se ele cair e buscar essa liquidez aqui, ele vai limpar muitos apostadores de alta do mercado, dando depois, finalizando a onda de correção e dando espaço e probabilidade de retomada de alta depois, em sequência, tá? Então, esse seria o ponto positivo, ele já limparia, e aí a gente não teria aquela manipulação de fevereiro que eu havia mencionado, eu acreditava. Então, eu tenho que ver como vai ser amanhã, tá? Porque para mim amanhã vai dizer muita coisa. Se amanhã a gente tiver... Se amanhã a gente tiver uma barra doji que se mantenha abaixo de 99 mil, eu vou entender que o mercado vai continuar tentando entregar baixo. Se amanhã a gente romper de novo ou se aproximar dos 100 mil e superar os 99 mil e fechar o dia de amanhã 99 mil, eu vou entender que isso aqui foi só um pullback para o preço continuar subindo. Ou seja, ele voltaria acima da média 8. A única questão toda é, toda vez que estamos entre as duas médias, a 8 no gráfico diário e a média 14 semanal, nós estamos dentro de um mercado extremamente manipulador. Então a gente tem que ter toda a calma e a paciência do mundo para aguardar os próximos capítulos, evitar fazer qualquer coisa. Até diria assim, porra, toda a correção dá para comprar forte, mas como a gente fez e eu vou ser bem sincero, né? Como a gente perdeu o topo anterior, tá? Esse topo aqui anterior, ele deveria ter se mantido acima, ou até mesmo desses topos aqui, ó. Como a gente perdeu, o risco de mais queda é maior do que continuação de alta, pelo menos por enquanto. Então, a menos que, porque está dando um sinal vendedor aqui, ó, tá? Se eu fosse só seguir por price action, esse aqui é um setup de venda, tá? Ele seria um setup de venda. Mas como eu entendo que no ciclo que nós estamos é um momento de compra e não existe venda, na minha opinião, neste presente momento, eu aproveito todas as grandes quedas para comprar. Só que, no padrão atual, ele está mostrando para nós que ele vai ter uma continuação de queda. E aí, eu mostrei isso no vídeo de ontem também. Eu me preocupava um pouco com a liquidez que estava se formando abaixo dos preços. E nós temos ainda espaço para cair mais. Veja que pode cair para 93 e pode cair para 90. Caindo para 90, pode perder 90, pode ir para 70, tranquilamente. Tá? Então, nós temos muita liquidez que pode ser capturada ainda. Então, por isso que a gente pode ver continuação de baixa nos próximos dias, depois de um respiro dessa queda. Tá? Então, é normal agora o mercado ele fazer algum tipo de, vamos dizer assim, pullback para continuar caindo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir segurar. No gráfico de 4 horas, por que é cedo dizer que ele vai já desabar? Por que vocês acham que é cedo falar que ele vai desabar, que ele vai cair? Por que é cedo? Porque isso aqui é um arame farpado, pessoal.
Então, do mesmo jeito que hoje caiu forte, amanhã pode voltar a subir forte. Porque nós estamos dentro de um arame farpado. Por isso que muita gente me questionou hoje. É a hora de entrar alavancado? Não. Por quê? Porque ainda está dentro do arame farpado. Você só opera mercado que está fora em tendência de alta ou em tendência de baixa clara, fora de um arame farpado. Por quê? Porque o arame farpado é o pior momento de você se alavancar e de fazer qualquer coisa no mercado de futuros. Tá? Então, a grande questão é, nós temos que pacientemente esperar e eu entendo que é uma oportunidade muito boa, de novo, pela milésima vez repetindo isso, de comprar e aumentando a quantidade. Só que a gente sabe que o dinheiro ele é finito, ele não é infinito. Não tem como você ficar comprando toda queda durante essa lateralidade. A única questão é, cara, ainda estamos em acumulação, tá? E o que me chama a atenção é a aproximação da média de 8 dias, que é a média azul, com a média 14. Toda vez que a gente tem um cruzamento dessas médias, nós temos uma marcação de suporte ou de resistência. Aqui no caso, se ele perder, ele vai marcar a próxima resistência. Por que não vale a pena apostar na queda do mercado? Porque na barra semanal aqui do BTC, essa aqui é uma barra de continuação de alta, por incrível que pareça. É uma barra de pullback, tá? O pessoal fala de martelo invertido e tal. Geralmente o martelo invertido depois de uma alta é continuação de alta para a próxima semana. Essa semana, inclusive, eu achei que o mercado ia fazer uma forte tendência de alta. E aparentemente não quer fazer isso. Ele quer cair e talvez até desabar. Está tentando, né? O mercado está tentando fazer um movimento. É um tipo de movimento terrível para operar, tá? Porque lembra não. Porque exige que a gente vai ter que ter mais saco, mais paciência para ver uma alta. Um detalhe importante, 7 de janeiro, em outros mercados bullish, também foi de forte queda. Isso nem impediu o mercado de voltar a subir forte. Então é tudo manipulação, tá? E isso daqui é uma construção de suporte. Essa é a grande questão. Então a minha dúvida, e a dúvida de todo mundo do mercado agora, é para qual direção que esse caixote vai primeiro. Ele primeiro vai vir para cá, fechar gap, fazer fundo para subir, ou ele primeiro vai querer subir amanhã já engolindo toda essa queda de hoje, rompendo e depois trazer a queda? Aí só Deus sabe. Mas ele está fazendo pivô de baixa aqui no diário, e isso mostra sinal de enfraquecimento no curto prazo do preço do Bitcoin. Eu queria ver o total das altcoins, total 3. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, temos os topos aqui, a gente ainda não sabe se essa barra aqui é um pullback, tá? Então não dá para saber, mas se querem ficar mais tranquilos em uma operação futura de alta, espera o gráfico diário voltar acima da média 8 no gráfico diário, tá? Daí significa que o mercado vai continuar em tendência de alta saudável. Se amanhã o preço voltar a subir, se amanhã o preço voltar acima da média 8, é bem provável que essa grande queda de hoje ela foi só um pullback para o preço continuar subindo, tá? Então é muito cedo dizer em queda agora, apesar de eu colocar o funk da baixa, tá? Tudo ainda é possível de acontecer aqui, porque com essa onda de alta ele buscou retração de Fibonacci, e retração de Fibonacci é bem impossível, né? Se bem que retração de Fibonacci em mercado lateral é uma coisa que não funciona. Você não usa Fibo em mercado lateral. Não adianta. Se você usa essa Fibo aqui, ó, essa Fibo aqui não existe, tá? Ela não funciona. Só quem não conhece de price action usa assim, não funciona. A Fibo tem que ser usada assim, ó. Tendência de alta, pronto. Agora você tem Fibos. Agora a Fibonacci vai te dizer pontos importantes de compra.
Então, no total de criptomoedas, hoje seria um bom ponto de compra, 986 bi, que é a região 0,23. A próxima região de queda, 890, 820, 754 e 670 seria uma queda já mais violenta. Não acho que vai chegar até ali, tá? Mesmo que o Bitcoin caia corrija até fechamento do gap, até 78, eu acho que ele não chega ali. Mas chegar em algum ponto aqui, por exemplo, 890 bi, é bem possível. Você até pode dar uma olhada aí no próprio Bitcoin. Então, por exemplo, ó, Augusto, vamos me monade aqui? Não dá para usar isso aqui como Fibonacci, tá? Fibonacci não se usa dessa forma. Você usa Fibo assim. Pega o movimento de alta, desde o rompimento do topo anterior aqui, aí sim. Agora eu posso usar Fibo. Augusto, chegou até a região 0,38 de Fibonacci. Sim, chegou. Tá? Chegou até a região 0,38 de Fibonacci. Então é aqui que o mercado, primeiro, ele está construindo suporte em volta dessa área aqui, ó, 96 mil dólares. Se você pegar a Fibo, dessa última onda de alta aqui, você vai perceber que nós estamos construindo um suporte no futuro. É uma resistência no curto prazo, né? 96 mil. E se você prestar atenção, olha quantas vezes ela atravessou 96.600. Ela vai, volta, fica presa nessa região. Se afasta, volta, fica presa nessa região. Isso é uma construção de um suporte extremamente forte para o futuro. Então, no futuro, depois que Bitcoin romper 108 mil, 110, 120, 96 mil dólares vai ser um suporte importantíssimo para o Bitcoin. Ele está construindo esse suporte. É uma região que tem construção de preço. Então, essa é uma região que vai depois, no futuro, consolidar o preço ali. O que eu quero dizer é, se o Bitcoin cair agora, até os 78, tá? Consolidar e no futuro romper, ele dificilmente, ou talvez nunca mais vai cair abaixo de 96 mil. Tá? É essa região que ele vai consolidar suporte aí. Ele tá construindo uma região importante de negociação. E a construção dessas regiões importantes de negociação, elas são demoradas. A mesma coisa eu digo aqui, né? Aqui provavelmente o Bitcoin nunca mais vai cair além de 70 mil. Porque isso aqui é um suporte construído ao longo de 8 meses. É como se fosse uma construção de um bunker impenetrável, tá? Ou seja, é quase o marco zero novo do Bitcoin. Ele possivelmente nunca mais vai cair abaixo de 70 mil, 72 mil, caso. Porque levou 8 meses para construir esse suporte, tá? Então, toda vez que você tem essas regiões laterais longas, elas geralmente são suportes e resistências chave e que leva-se bastante tempo para ser construído. Às vezes, acumulações como essa duram 60 dias ou mais. Então, basicamente é isso. Arame farpado, a acumulação. Lembrar, o ciclo nós estamos ainda de alta. Nós ainda estamos vendo os investidores de longo prazo lentamente cedendo à venda de seus bitcoins. Movimento que traz expansão da alta do preço. Então, depois desse período de correção e de queda, a gente vai ter retomada de expansão do preço do Bitcoin. O Bitcoin vai voltar a se valorizar. Só que vocês percebem que é bem mais lento, né, do que a gente imagina.